Palavra de Deus, em 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz o seguinte, igreja: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pode sentar glorificando a Deus nesta noite. Quero fazer a leitura também em Hebreus 12, e versos 6 e 7, que diz o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige. Amém, igreja? Palavra poderosa da parte do Senhor. Nesta noite, eu não vim aqui para corrigir ninguém. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus, dentro daquilo que o Espírito Santo de Deus já me orientou e vier a me orientar a falar para a igreja do Senhor nesta noite. Fique atento, fique na posição, ouça a palavra de Deus, leve uma palavra para a tua casa, no teu coração, que eu creio que esta palavra que você vai receber nesta noite é uma palavra de poder, porque ela não é minha, ela é do nosso todo-poderoso Deus, e Ele tem esse poder grandioso de alcançar os corações. A palavra de Deus, nós bem sabemos que ela é a base, ela é o alicerce da vida cristã. Ela é o nosso manual de vida, é através dela que nós encontramos a direção para a nossa vitória. É através dela que muitas vezes nós estamos caídos e pelo grande poder dela nós conseguimos nos levantar. E é por isso que nós devemos estudar e meditar sempre na palavra de Deus, para que assim nós possamos estar capacitados para toda boa obra, em qualquer tempo, em tempo oportuno, em tempo de Deus, no tempo que Deus assim quiser usar a cada um de nós. Nós devemos meditar nela. Nós devemos estudar a palavra de Deus em todas as oportunidades que o Senhor tem nos concedido, seja na igreja, na nossa casa, seja através das redes sociais, que nós sabemos muito bem que muitas palavras também nós podemos receber através das redes sociais. E por que nós devemos buscar essa palavra para dentro de nós? Porque nós precisamos de adquirir através dela sabedoria, conhecimento, inteligência, não uma inteligência terrena, mas uma inteligência que vem do alto, que vem de cima, uma inteligência que vem de Deus, porque é assim que seremos vitoriosos e vencedores nas batalhas a qual nós nos envolvemos no dia a dia, nas nossas vidas, nas nossas caminhadas. E nós bem sabemos e precisamos entender, seja em que área for, que tudo que nós necessitamos, independente da nossa situação, independente da nossa condição, independente de quem nós sejamos, tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, está na palavra poderosa de Deus. E nós sabemos que devemos buscar na palavra respostas, nós sabemos que devemos buscar na palavra direção para tudo que nós for fazer nas nossas vidas, independente de ser considerado por nós mesmos ou pelas outras pessoas uma coisinha insignificante, uma coisinha pequena, mas mesmo assim nós devemos buscar na palavra para agir todos os dias das nossas vidas de forma correta, de forma que agrada ao Senhor, e para que nós possamos fazer isso só através da palavra poderosa de Deus. A Bíblia Sagrada, ela tem tudo, ela é o nosso manual de vida, ela dá a direção para uma cura, ela dá a direção para uma libertação, para uma transformação, ela dá a direção para que você possa, para que possa sair da tua palavra, uma palavra
de salvação, uma palavra de vida, uma palavra de poder para um irmão que necessita sim de uma palavra. Então tudo contém na palavra de Deus. Eu vou falar algo aqui nesta noite, não é para mostrar conhecimento, até porque eu preciso de aprender muito mais, o meu conhecimento é muito pequeno, é muito reduzido, até porque nós bem sabemos da grandeza, da soberania, da palavra poderosa de Deus. Se alguém disser que sabe tudo, ele está enganando a si mesmo, porque a própria palavra de Deus nos ensina, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e assim nós devemos fazer a cada momento. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. A Bíblia Sagrada contém 1189 versículos, 1189 capítulos, mais de 31.100 versículos. Cerca de 40 autores escreveram aproximadamente durante 1.600 anos. A Bíblia Sagrada é traduzida para mais de 1.500 línguas e dialetos. A Bíblia Sagrada é separada, é dividida em 5 partes: histórias, poesia, profecia, evangelhos e as cartas. A Bíblia Sagrada, eu falo com autoridade, eu falo sem medo de errar, é o único livro que nunca deixou de ser atual. Até nos dias de hoje, ele é atual, ele vai continuar sendo atual, e com todo esse poder, com todo este recurso à nossa disposição. É inaceitável que o inimigo nos pegue desprotegidos, é inaceitável que o inimigo nos pegue despreparados, é inaceitável que você saia da comunhão e não volte para a comunhão, é inaceitável que você encontre motivos para não viver em santidade. Com todo esse poder a seu favor, você que é obreiro, você que já foi alcançado por este grande poder, é inaceitável que você não ache recurso para sair para as ruas, chamar o povo para o arrependimento, falar para aqueles que necessitam de uma palavra de poder, de uma palavra de cura, de uma palavra de salvação. Vai para a palavra, volta para a raiz e vai chamar o povo para o arrependimento. A palavra contém tudo que você necessita. Esta palavra é poderosa para a minha vida, para a sua vida também. Tudo que nós precisamos precisa estar dentro de nós. Quantas vezes nós nos envolvemos numa batalha, numa luta travada, passamos por provas, e muitas vezes, quando nós devemos buscar em primeiro lugar na palavra a saída para aquela situação, nós vamos num vizinho, nós vamos num familiar, mas é na palavra que você vai encontrar a saída para o seu problema. É na palavra que você vai encontrar a solução para aquilo que muitos já disseram que não tem solução. Mas na palavra você vai encontrar, porque ela é poderosa, o que você precisa para vencer todas as batalhas que você está envolvido e vier a se envolver. Tem que estar dentro de você, não tem que estar no seu vizinho, não tem que estar no seu familiar, não tem que estar até mesmo nos irmãos da igreja. É preciso estar dentro de você. O que você precisa para vencer é de verdade, é de vida, é de respeito, reverência, é sinceridade, é autoridade, é ousadia que Deus te dá. O que você precisa para vencer é presença do Espírito Santo. O que você precisa para vencer é palavra poderosa de Deus no teu coração. E aquele que tem palavra de Deus no coração, ele não faz bagunça, ele não faz baderna. A palavra que é liberada da boca dele vem do trono da graça, vem da Bíblia Sagrada, e esta palavra tem poder para alcançar aquele que já está considerado pelo homem como um perdido e que não tem mais jeito. Nós precisamos desta palavra. Quem tem palavra de Deus no coração não faz bagunça, não comete desordem. Quem tem palavra de Deus no coração, ele exalta, ele glorifica, ele bendiz o nome do Senhor. Quem tem palavra de Deus no coração, ele adora. E na vida daquele que adora, há poder, há amor da parte do Senhor. Quando você adora, o fogo sobe. Quando o fogo sobe, a glória desce. E quando a glória desce, o milagre de Deus acontece pelo poder da tua palavra, igreja. É preciso buscar esta palavra para dentro de você. Agora eu quero entrar na palavra, naquilo que o Espírito Santo me orientou
a trazer para a igreja do Senhor, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Hebreus 10, 25, a Bíblia diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Esse versículo, eu tenho falado muito acerca dele, desde o início da pandemia. A Bíblia aqui não está dizendo, não deixemos a nossa congregação em tempo de pandemia. Ela está dizendo para não deixarmos. Porque eu creio que essa palavra é para mim também. Alguém pode dizer, não, mas essa palavra foi dita para o povo naquela época. Essa palavra não é para mim. Se Deus operou de forma genial, de forma tremenda e grande, para que homens santos dele escrevessem essa palavra, e nós temos acesso a ela até hoje, ela é para nós também. E por causa da pandemia, por causa do vírus, as pessoas se isolaram, dando ouvidos àquilo que tem sido falado na televisão. Mas desde o início eu prestei atenção. As mesmas pessoas que mandam você ficar isolado, que mandam você ficar em casa, são as mesmas pessoas que baixam um decreto e você tem que ir trabalhar, porque se você não for, você é mandado embora do seu serviço. Então há muita contradição. O único lugar que você não vai encontrar erro é na palavra poderosa de Deus. Fique atento, não dê ouvidos ao que o homem tem dito, ao que o homem tem falado. E nós entristecemos durante esse tempo porque muitos pregavam, muitos oravam, muitos cantavam, louvavam a Deus e estão parados. Muitos ficaram em casa. Alguns, para a glória de Deus, já retornaram, outros ainda não. Mas por quê? Porque está dando ouvido ao que os noticiários têm dito na televisão. Jesus não parou de operar em nenhum momento nesse tempo de pandemia. Se o pastor Cairo está aqui, não é porque um homem foi para a televisão, baixou o decreto e falou para o pastor Cairo se cuidar, é porque Deus teve misericórdia e me curou. E testemunho já foi dado para a glória de Deus. Nós precisamos viver segundo a palavra, segundo a orientação de Deus, através de seus profetas, através do seu Espírito Santo, não através de homens que não estão nem aí para nós. Infelizmente, muitos têm se deixado levar. E agora tem vontade de retornar, alguns, mas não conseguem mais porque enfraqueceu. Porque o crente ele tem que congregar. Esta palavra não é à toa. Não deixemos a nossa congregação. É porque Deus bem sabe que o crente que para de congregar, ou começa a congregar uma vez por semana, 2 vezes por mês, em breve ele vai deixar a congregação. E Deus sabe muito bem de tudo isso. Isso é o que tem acontecido. Então você que está aqui nessa noite, você é mais que vencedor, mais que vitorioso, porque você está perseverando, e aquele que persevera alcança a coroa da vida, aquele que persevera recebe vitória, aquele que persevera vai alcançar os braços do Pai. Permaneça perseverando, valorize o que Deus entregou nas suas mãos. Quantas pessoas que receberam um cargo, porque muitas pessoas pensam que recebem um cargo do pastor, mas antes do pastor te oferecer, entregar um cargo na tua mão, você que é obreiro, você que é líder, Deus já falou com ele. Ele não vai escolhendo ninguém de qualquer maneira, ele escolhe conforme a orientação do Espírito Santo. E quantos têm desvalorizado isso, quantos obreiros, quantos líderes que se afastaram e não retornaram mais, largando ali os seus conjuntos. A responsabilidade é do pastor, é do dirigente da igreja. Mas aquele líder não sabe a besteira que está fazendo de deixar pessoas que eram dependentes, porque tem muitas pessoas que chegam na igreja, até eles conseguirem andar sozinhos, ele precisa de alguém caminhando com eles, de alguém carregando nos braços, e muitos abandonaram aqueles que dependiam. Não sabe a consequência que isso pode causar. Não desvalorize, não despreze o chamado do Senhor. Quantas pessoas que Deus mostra ao pastor, essa pessoa tem capacidade de cuidar de tal departamento. E porque a pessoa não quer o compromisso, não quer ter aquele compromisso de estar ali nos dias marcados, dispensa. Você não sabe a besteira que você está fazendo.
Deus pode fazer tudo sozinho, Ele basta a si mesmo, mas Ele tem nos dado o privilégio de realizar a sua obra aqui na terra, através das nossas vidas, e nós não podemos dispensar o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Eu quero falar para você que nos assiste através do canal Ebenezer Oficial, se você é um desses que se afastou, ainda há tempo de voltar. Retorne. A hora é essa, a hora é agora. Você se afastou, enfraqueceu, está fraco, não está conseguindo. Seja humilde, peça ajuda, peça oração dos irmãos, peça oração da igreja, peça oração do pastor, que eu tenho certeza que esse mal vai bater em retirada, você vai fortalecer, e em breve você vai estar aqui. O nome de Deus será glorificado, porque um retornou à presença dele. Não deixe de participar do grande banquete que Deus prepara para você. Muitos querem renovo, mas não quer pagar o preço. Vem uma vez no culto na semana e olha lá, 2 vezes no mês, e olha lá quando vem, só se não tiver nada para fazer. A Bíblia nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É promessa de Deus, Deus não erra, Deus não falha, nós precisamos andar conforme a palavra de Deus, porque senão seremos derrotados com toda certeza, igreja do Senhor. Um salvo, ele precisa ter a alegria no seu coração de vir até a casa do Senhor adorar aquele que o salvou. A igreja vai salvar ele? Não vai, a igreja não salva ninguém, mas a igreja que é correta, a igreja genuína, a igreja que usa de conformidade, conforme é realmente, de forma completa e perfeita a palavra de Deus, essa igreja vai te ajudar, vai te ensinar a seguir na direção, para um dia estar nos braços do Pai, pisar nas ruas de ouro, viver com Ele na eternidade. E por isso nós precisamos nos alegrar em estar na presença dEle a cada momento. Quantas pessoas querem renovo, querem avivamento, querem restauração, querem restituição, querem bênção, querem vitória, querem milagre, querem que a promessa se cumpra na vida dele, mas não quer buscar, está parado, não quer pagar o preço. Dessa maneira não vai conseguir, desta maneira é impossível. Um culto de louvor e adoração a Deus é insubstituível. Quantas pessoas já me falaram assim: pastor, eu não fui para o culto hoje, mas eu estava em casa lendo a palavra, eu estava em casa orando. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ora antes do culto, ora depois do culto, lê a palavra antes, lê depois. A hora do culto é para cultuar na casa de Deus. Essa desculpa, o pastor pode até aceitar, ou pode até se calar, mas Deus está vendo tudo. Diante de Deus isso não vai passar despercebido. Vai chegar um momento que você vai ter que explicar. Não deixe de adorar a Deus. Quando nós chegamos até a presença do Senhor, quando nós nos reunimos, quando estamos na casa de Deus, adorando em unidade, algo diferente acontece, o extraordinário acontece, a promessa de Deus se cumpre, o milagre acontece na minha e na tua vida, mas é preciso pagar um preço, é preciso se achegar mais até o Senhor. Lucas 17:1, veja o que diz a Bíblia, veja o que o Senhor disse. É impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem. É um versículo que nós precisamos ter cuidado, sabe por quê? Alguém comete um escândalo, um pecado, 2 irmãos discutem, um xinga o outro, 2 irmãs discutem, falam mal, uma da outra, sai palavras que não agradam a Deus de suas bocas, e muitos que estão de fora acham que o escândalo é só daqueles que estão cometendo, mas quantas pessoas estão pegando esse tipo de coisa e levando adiante? Hoje está muito mais fácil, porque não precisa nem de sair de casa. Você pega o WhatsApp, pega o telefone, você manda uma notícia que aconteceu aqui, que não vai edificar ninguém, lá para o Nordeste, para fora do país até, e tem muita gente cometendo isso. Então fique atento, você está levando o escândalo se assim você fizer. Fique atento à palavra de Deus.
Não deixe o inimigo te enganar. Não ache que só quem está cometendo é aquele que está cometendo aquilo ali. Você que tem levado, cuidado. Cuidado com as fofoquinhas, cuidado com o disse-me-disse. Cuidado com aquilo que não agrada ao Senhor. Cuidado com aquilo que não vai edificar. Se não vai edificar você, não vai edificar o seu irmão, para que falar? Guarda a tua língua. Pede a Deus para te ajudar. Tem hora que dá vontade de falar mesmo, a gente fica segurando para não falar, porque nós somos falhos. Tem hora que tem que sair de perto, tem hora que eu tenho uma coisa assim, e o Espírito Santo me incomoda. Não fala não, que isso aí não vai edificar. Eu tenho que sair de perto da pessoa, porque senão eu não vou aguentar e vou falar. E eu sei que com as pessoas é assim. Então você tem que procurar um recurso para se desviar dessas coisas. Porque dá vontade, uma fofoquinha, meu Deus do céu. O povo gosta. E quando você pega um que interessa, então, ó, fulano, você viu o que esse ciclano fez? Ele até senta. Não, senta aqui, vamos conversar. Busca uma aguinha para a conversa demorar mais. Tem que ter cuidado. Não é brincadeira, não. Estou falando isso, serve para mim também. A espada corta para cá também. Salmo 105, 15. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. Eu já vi várias pessoas, eu não vou citar nome, falar algo de pastor numa semana e na outra a pessoa está caído no lamaçal, na sarjeta, derrubado, sem força para se erguer. Cuidado com o que você fala, cuidado de quem você fala. Tem pessoas tocando em pastores, tocando em ungidos de Deus, como se toca em qualquer coisa, como se chuta um lixo, uma latinha na rua, tratando pior do que cachorro, porque os cachorros de hoje em dia, a maioria são muito bem tratados. Cuidado com essas coisas, porque Deus está vendo tudo. Deus é justo ou não é? Deus é justo e uma hora Ele vai te cobrar. E vai doer. Então tenha cuidado com essas coisas. Tem sido muitos julgamentos, tem sido muitos as condenações, os falatórios, as perseguições contra ungidos de Deus. Nós precisamos ter cuidado, porque quando Deus cobra, dói demais. Muitas vezes nós não aguentamos. Pode estar até desviado, mas se for escolhido de Deus, não toca não. Davi era perseguido por Saul. Davi teve Saul em suas mãos, teve a chance de matar Saul. Mas Davi sabia muito bem que se tocasse em Saul, mesmo Saul desviado, ele sabia que as consequências seriam dolorosas para a vida dele. E ele não tocou. E nós precisamos ficar atentos a essas coisas. Não interessa qual a situação que aquele pastor, que aquele obreiro, que aquele irmão está vivendo naquele momento. Se ele for um escolhido do Senhor, não toque. Receba essa palavra. E não importa quem você seja, talvez você ache que esteja num patamar maior, numa colocação bem melhor diante da sociedade. Davi já tinha sido ungido a rei, mas não tocou, porque ele sabia muito bem das consequências que ele iria sofrer. Quantos obreiros, nós falamos aqui um pouco antes, têm desprezado o chamado do Senhor? 2 Timóteo, a Bíblia fala, para que nós possamos nos apresentar como obreiros aprovados a Deus. Como é que você tem se apresentado ao Senhor? Deus chama para uma obra tão grande, tão maravilhosa, você é escolhido, honrado, e depois despreza. Não faça isso. Nós precisamos permanecer firme nessa caminhada, mesmo que seja dolorosa, mesmo que seja difícil, mesmo que em alguns momentos falte um tempinho para descansar. Mas se você descansar demais aqui, não vai chegar lá no alto para descansar, onde verdadeiramente é um lugar de descanso. Cuidado, obreiros. Obreiros de altar, que sequer não vêm para um culto de Santa Ceia, não conversa com o pastor para justificar a sua falta, quando é no próximo culto, vai chegando e subindo.
Às vezes passa despercebido pelo pastor, mas Deus está vendo tudo. Se você está deixando de participar de um culto de Santa Ceia, você que é um obreiro, que exemplo você está dando? Se você está deixando de participar do corpo e do sangue do Cordeiro, se você está deixando de ceiar com Deus, com quem é que você está ceando? Nós sabemos que tem pessoas, quando chega o dia da ceia, está trabalhando, tem pessoas enfermas, mas tem pessoas que não vêm porque não quer, e depois vêm para o culto como se nada tivesse acontecido. Deus vai cobrar. O pastor cobra e Deus vai cobrar também. Nosso comportamento tem que mudar. Nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar. O que Deus tem feito por cada um de nós não é pouca coisa para a gente querer viver de qualquer maneira, para que o nosso comportamento seja do jeito que nós queremos. Nosso comportamento tem que ser agradável a Deus. Talvez você desagrade um irmão com a sua palavra, com a sua pregação de exortação. Às vezes Deus te usa na palavra para dar uma chicotada em alguém, ou alguém para dar uma chicotada em você, como eu já levei. Mas receba, é para o seu crescimento, é para a sua melhoria. Uma certa vez, Deus usou a minha filha para me dar uma chicotada que doeu, mas me ajudou. Porque depois disso, muitas vezes, na hora de eu cometer esse mesmo erro, esse mesmo pecado, o Espírito Santo me lembra disso. Isso não sai da minha memória. Eu estava em casa, minha filha era pequenininha, tinha uns 3 a 4 anos. E eu estava ali no sofá descansando, assistindo televisão, e deu vontade de dar um beijinho, um cheirinho nela. E eu fechei a mão assim. Aqui, filha, vem aqui, ó, papai te dar aqui, ó. Aí ela veio toda alegrinha, deu um abraço, um cheirinho nela. Quando abriu a mão, não tinha nada, né? Ela falou, quem mente é do diabo. Eu falei, meu Deus, doeu. Então a mentira nem de brincadeira, nem para agradar alguém, o negócio é arrochado. Não é brincadeira, não. Nós estávamos aqui no Congresso das Crianças. Crianças, você fala um negócio que hoje, daqui a um ano, ela te fala. Você não falou aquele negócio? Cuidado com o que você fala dentro da sua casa, perto das crianças. Nós precisamos ter cuidado nas nossas palavras. Eu sempre tenho pregado e falado a respeito de redes sociais, de televisão. Eu não sou contra, desde que a pessoa consiga assistir, usar o WhatsApp, o Facebook, mas fazer uso da palavra e reter o que é bom. Você pode examinar tudo, mas retém o que é bom. Mas, infelizmente, quase ninguém consegue reter apenas o que é bom. Mas tem coisas boas também. Algum tempo atrás eu recebi no WhatsApp uma pregação. E dentro dessa pregação era dito assim, que nem um escolhido de Deus vai morrer na prova. Então essa prova que você está passando, fique tranquilo que Deus vai te tirar dela. Você não vai morrer nela porque você é escolhido do Senhor. Você que está aqui nessa noite é escolhido do Senhor. Você que nos assiste através do canal é escolhido do Senhor. A vitória já está nas tuas mãos. A vitória já está garantida para você. E essa pregação dizia o seguinte, não importa qual a situação que você se encontra, não importa se você está numa condição, num lugar de derrota, Deus vai te tirar, vai te exaltar, Deus vai te honrar. E a Bíblia dizia ali, naquela pregação, que o povo saiu do Egito, José saiu do poço, Jonas saiu do peixe, Pedro saiu da prisão, Lázaro saiu da sepultura, Jesus saiu da cruz. Você vai sair da situação ruim que você se encontra, porque Satanás não tem poder sobre a tua vida. Quem rege a tua vida, quem tem poder para fazer algo e realizar na tua vida é o Senhor. E Ele é presente na tua casa e no teu coração. Eu não sei qual a situação que cada um chegou aqui nesta noite, eu não sei o que cada um necessita, mas Deus vai te tirar dessa situação de derrota. Se você está se sentindo em Lodebar, terra de escuridão, terra de esquecimento, terra de maldição, se prepara para a vitória, se prepara para receber, porque Deus está agindo. Em tempo de pandemia, as mãos do Senhor não estão encolhidas, as mãos do Senhor estão estendidas sobre a tua vida. Receba as mãos de Deus forte na tua vida, igreja.
Muitas vezes, nós queremos ter intimidade com Deus, porque quando nós temos intimidade, com toda certeza nós pedimos algo e recebemos. É como você, quero citar um exemplo aqui, muitos de nós, principalmente quem tem uma situação financeira um pouco mais difícil, às vezes precisamos de uma ajuda financeira. E se você não tem intimidade com um vizinho seu, ou talvez até com um familiar seu, e for lá pedir, dificilmente você vai conseguir. Ele não vai confiar em você. Você pedir algo emprestado, principalmente dinheiro. Com Deus é desse jeito. Para a gente pedir e receber, nós precisamos de ter intimidade. Mas é fácil ter intimidade com Deus? Não é, por isso que muitos não têm. A Bíblia diz que Daniel tinha, mas Daniel pagava o preço. Mas como assim, pastor? Como é que eu vou conseguir ter intimidade com Deus? Vai para a oração, vai para o jejum. As suas atitudes, as suas palavras têm que ser agradáveis ao Senhor. Sinceridade, verdade, respeito, reverência à palavra, entrega, compromisso, fé, gratidão, foco, força. Presença de Deus na tua vida, aí sim, intimidade com Deus. Para quando você dobrar o joelho, o céu se abrir. Para quando você dobrar o joelho, aquele que está caído, enfermo, num leito, se levantar, saltar de alegria, o nome de Deus ser glorificado. Mas é preciso buscar, é preciso pagar o preço. E é por isso que muitas vezes, muitos de nós, pedimos algo e não acontece. E nós muitas vezes reclamamos, mas Senhor, já fiz campanha, já orei na madrugada e nada. Mas você está íntimo de Deus, você está merecendo. Tem situações que para que Deus venha agir, atender o nosso pedido, o nosso clamor, a nossa oração, é preciso estar íntimo do Senhor. Muitas vezes, nós nos esforçamos e fazemos a obra de Deus. Muitas vezes nós nos esforçamos e fazemos aquilo que nós entendemos que é do agrado de Deus. Mas muitas vezes nós estamos fazendo para Deus, mas estamos sem Deus por causa das nossas atitudes, por causa do nosso comportamento. Então é preciso, a cada momento, nós estarmos atentos à palavra, porque é ela que vai nos orientar a estarmos na presença de Deus e ter Deus perto de nós. Porque se nós agradamos a Ele, Ele vai ter alegria em estar perto de nós. Ele está atento, Ele está nos vendo, Ele nos dá livramentos que nós não merecemos, Ele nos dá coisas que muitas vezes nós não merecemos. Mas muitas vezes nós deixamos a desejar. Essa é a realidade, é o que tem acontecido. Glória a Deus. Nós precisamos fazer um compromisso com Deus. Nós precisamos fazer um compromisso com a palavra. A Bíblia diz no Salmo 138, versículo 2, na parte final, que o Senhor engrandece, Ele magnifica, Ele coloca a tua palavra acima de tudo. Isaías 55, 11, o Senhor nos fala através de seu profeta: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho, segundo escreveu Mateus capítulo 4, versículo 4, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o que é que a igreja está fazendo? Que está gastando mais tempo com outras coisas e deixando a palavra de lado. Volta para os princípios, volta para a raiz, volta para a palavra, volta para Jesus, igreja.
Quem crê que a palavra de Deus é viva, quem crê que ela é a base, quem crê que ela é o alicerce, quem crê que a palavra de Deus é poderosa, quem crê que ela é completa, quem crê que ela é verdadeira, quem crê que a palavra de Deus é pura, quem crê que ela é justa, quem crê que ela é fiel, quem crê que a palavra de Deus não volta vazia, quem crê que ela é o pão da vida, quem crê que ela é a solução para todas as coisas, quem crê dá um glória. Mas se você crê, deixa eu te falar uma coisa nesta noite, se você crê no grande poder desta palavra, por que você não reconhece, por que você não renuncia, por que você não pede perdão, por que você não libera perdão, por que você não se arrepende e volta para Jesus? Não fique distante de Jesus. Se você crê que a palavra de Deus é tudo isso, que ela verdadeiramente é poderosa, tem poder para levantar o caído, tem poder para ressuscitar morto, tem poder de cura. Então para de mentir, para de fofocar, para de rebeldia, para de criar contenda, para de formar divisão. Não é isso que Deus quer de nenhum de nós. Nós precisamos ficar atentos nesta palavra. Eu não vim aqui nesta noite para corrigir ninguém, eu não estou corrigindo ninguém através do canal na internet. Eu só estou pregando a palavra de Deus, eu só estou pregando aquilo que o Espírito Santo me orientou a falar, e eu sou o primeiro a receber. Como diz o pastor Alain, os ouvidos mais perto da minha boca são os meus mesmos, e eu recebo esta palavra porque eu sei que eu necessito para o meu crescimento, e para quando eu estiver saindo da direção, ela estando dentro de mim, dentro do meu coração, vai me colocar na direção de volta. Pode até doer, mas é preciso receber. Obedeça a palavra poderosa de Deus. Aquele que obedecer a palavra poderosa de Deus, naquele grande dia ele vai ouvir a trombeta tocar, ele vai subir para a glória, ele vai pisar nas ruas de ouro, ele vai morar com Deus na eternidade, mas é preciso obedecer, e para obedecer é preciso conhecer. Medita mais na palavra, mas pastor, já estou meditando, já estou lendo, já estou buscando, busca mais. Aprenda mais a cada dia. A Bíblia diz que a palavra de Deus é martelo. Sabe por que dói quando Deus usa alguém para falar conosco? Para exortar, para dar uma chicotada? É um dos motivos. Dá uma martelada no dedo. Não é brincadeira, não. Se o cabo estiver meio distante da presença do Senhor, sai cada nome feio. Eu já presenciei muita gente dando martelada. Eu já dei martelada no dedo também. E quando eu estava fora da presença do Senhor, antes de eu aceitar Jesus, não saía nome bom, não. E é por isso que dói. Então nós precisamos estar atentos a essa palavra. Está doendo, mas é para o crescimento, é para a melhoria. João 1, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Uma vez eu vi um pregador entrar nesse assunto, desse versículo, e ele começou no início, dando uma aula de português. Quando ele começou a falar sobre o verbo, foi até aqui nessa igreja, eu sentado aqui, eu não falei nada, mas no meu coração já estava uma crítica. Eu falei, mas esse homem agora vai dar aula de português em vez de pregar? Eu pensei comigo, e aquele homem foi usado por Deus demais naquele dia. E o mesmo que em algum momento começou a querer criticar e julgar, já estava dando glória a Deus e tomado pelo poder do Espírito Santo, porque Deus tem misericórdia, que eu merecia era levar chicotada e ficar quietinho num canto, até mesmo com vergonha. Por quê? Porque começou a falar, antes de você ouvir o que Deus vai falar, você já está criticando, já está tomando as suas decisões, já está deixando sair palavras da sua boca. E ele dizia que o verbo, que era o Senhor, o verbo é passado, o verbo é presente e o verbo é futuro. E ele dizia o seguinte naquela pregação, que sendo o Senhor o verbo sendo passado, presente, o que nós podemos entender? Que Jesus, o Senhor, Ele era, Ele é e Ele será. Ele fez, Ele faz e Ele fará.
E eu trago essa palavra para dentro dessa pregação nesta noite, para te dizer o seguinte: fique atento à palavra de Deus, fique atento aos servos que Deus tem usado, independente de algum momento ele falar algo que não te agrada, algo que você acha que não é interessante, porque dentro dessa palavra Deus depois me mostrou, me trouxe revelação. Se o Senhor é o verbo, se o verbo é o passado, eu quero levar a igreja do Senhor nesta noite até o passado e recordar a cada um do sofrimento que Jesus passou naquela cruz. Ele foi ferido com lança, ele foi pregado numa cruz, ele derramou seu sangue por mim e por você. Eu trago esta palavra nesta noite para a igreja. Se o Senhor, ele é o verbo, e se o verbo é o presente, nesta noite ele está aqui presente, porque se ele não estivesse aqui presente, o pastor Cairo estava encolhido num cantinho, não saía nada da boca do pastor Cairo. Mas eu quero te dizer nesta noite: receba graça, receba glória, receba poder, porque ele se faz presente neste lugar. Lembrando que o Senhor é o verbo, e o verbo também é o futuro. Num futuro breve, num futuro próximo, nós estaremos na glória. Porém, só por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a única ponte. Ele é o único caminho. Não se desvie, não saia da presença do Senhor. É hora de permanecer na presença do Senhor. Ele está voltando para buscar um povo lavado, um povo remido, um povo que está esperando Ele de forma correta, um povo que já entendeu que um dia vai partir para a glória. É necessário permanecer com força, mesmo diante das dificuldades. A palavra de Deus, ela é espelho, ela é lâmpada, ela é escudo, Ele tem nos protegido, ela é alimento, e alimento bom é alimento fresco. Eu volto a repetir o que eu falei no início: tem gente que busca um dia e volta daqui 15 dias. Alimento bom é alimento fresco, e na casa do Senhor tem todos os dias. Vem buscar alimento fresco, é o combustível que vai te fazer permanecer de pé, permanecer caminhando rumo à glória. E se a palavra de Deus é alimento, o que está acontecendo com o povo, o que está acontecendo com os crentes, que você vai numa escola bíblica dominical e vê os bancos tudo vazios. Se a palavra de Deus é alimento e o povo de Deus crê nisso, acredita nisso, o que está acontecendo, que num culto de doutrina, muitos não vêm. Não é vir um mês e vir outro, não, não vem de jeito nenhum. Não quer buscar alimento, vai enfraquecer. Eu falo sem medo de errar. Sem esse alimento, sem essa palavra no teu coração, você enfraquece. Quem perde forças se torna presa fácil para Satanás e será derrotado. Não deixe de buscar esse alimento para a tua vida, porque em algum momento você vai precisar de se defender numa situação, você vai precisar de ajudar alguém numa situação. E um dia você falou: Senhor, eis-me aqui. Quando o Senhor te dá a oportunidade para que alguém seja abençoado, liberto, salvo, curado, através de você que disse: eis-me aqui, você não vai ter palavra, você não vai ter recurso, você não vai ter oração, ou vai ter oração, mas não vai passar do teto a tua oração, porque o teu comportamento não faz com que a tua oração chegue no trono da graça. É preciso ter essa palavra no coração, receba essa palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é o foco é Jesus e Jesus é a palavra. A Bíblia diz que Jesus é o caminho é a palavra é a verdade e a verdade é Jesus. A Bíblia diz que Ezequias era um homem que andava em retidão, ouvia a voz do Senhor. A Bíblia diz em João 18, 37, parte C, Jesus diz: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Você tem escutado a voz do Senhor? Você tem verdadeiramente andado na verdade? Ou você só anda na verdade
na presença da igreja, na presença de um irmão da igreja, na presença do pastor? Ou você tem sido exemplo por onde você tem passado? É preciso andar na verdade. Talvez o seu pastor não está vendo, mas Deus está vendo tudo. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. O foco é a palavra é Jesus. E a palavra é Jesus, é desde o início, é de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia diz que Jesus é a semente da mulher, que Jesus é o profeta confiável, que Jesus é a rocha, que Jesus é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza. A Bíblia diz que Jesus é o reconstrutor, a Bíblia diz que Jesus é o soberano, a Bíblia diz que Jesus é o salvador, a Bíblia diz que Ele é a soberania, a Bíblia diz que Ele é a justiça, a Bíblia diz que Ele é a ressurreição, que Ele é a vida, que Ele é a fonte, que Ele é a ponte. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é autor de milagre, Jesus Cristo é o amor, Jesus Cristo é o amigo, Jesus é o ajudador, Jesus é o conserto, Jesus é o poderoso, Jesus é o princípio, Jesus é o fim, Jesus é o primeiro, Jesus é o derradeiro, Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, Jesus é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo é a palavra poderosa de Deus, igreja. Não dá para ficar distante de Jesus. Eu vou falar um negócio aqui. Muitos podem dizer assim, mas de novo o pastor vai falar esse negócio? É porque eu gosto de testemunhar das maravilhas de Deus na minha vida. Eu aprendi uma coisa, nós precisamos testificar daquilo que Jesus tem feito de tão bom e maravilhoso nas nossas vidas. Cada vez que eu prego aqui, ou em qualquer outra igreja, ou num culto no lar, ou prego para alguém na rua, ou em algum lugar, eu agradeço muito a Deus, porque há 13 anos atrás, eu estava somente fazendo as obras do inimigo, as obras da carne, desagradando a Deus e agradando a Satanás. E hoje para mim é uma honra, se eu subisse aqui nesse altar, pregasse 5 minutos, falasse que Deus é bom, é maravilhoso, é misericordioso, e faz milagre nas nossas vidas, eu estaria satisfeito, porque as palavras que saíam da minha boca outrora, as minhas atitudes, as minhas ações não eram boas e desagradavam ao Senhor. Então por isso que todas as vezes que eu estou aqui, eu me alegro em falar sobre isso, e nessa noite não será diferente. Enquanto eu estava lá no mundo, uma família destruída, um casamento acabado, uma vida arruinada, no mundo da bebida, Deus resgatou, levou de volta, renovou a aliança com a minha esposa. E ela foi para a oração, enquanto o pastor Caio no mundo, bebendo, no meio da cachaça, a pastora de joelhos dobrados, orando. Eu não sabia como é grande o poder de Deus, como Deus tem misericórdia e ouve aqueles que oram e crê verdadeiramente que Ele pode fazer aquilo que muitos diziam que era impossível. Se Deus fosse lá no mundo, me pegasse pelo pé e saísse arrastando no meio do asfalto, eu não podia reclamar, eu ainda tinha que agradecer. Mas Deus foi tão maravilhoso na minha vida, que Ele foi lá e me trouxe nos braços, me trouxe nos colos, para que eu chegasse até aqui nesta noite, ministrasse uma palavra ao teu coração. E sabe por que isso está acontecendo? Porque Deus tinha plano na minha vida, mas se eu não aceitasse o plano de Deus, se eu desprezasse como muitos têm feito, se eu resistisse, eu estaria lá novamente agradando ao inimigo, porque tem uma parte que somos nós que temos que fazer, e para a glória de Deus, eu engrandeço e exalto o nome do Senhor, porque durante esses anos, Ele tem me dado força para permanecer, para continuar, para perseverar, mesmo diante de tantos ataques, mesmo diante de tantos levantes do inimigo contra a minha vida, tentando até hoje me levar de volta, porque ele não desiste. Mas se o inimigo não desiste de você, Deus é que não vai desistir mesmo. E o poder está nas mãos de Deus. E aqui eu vou permanecer enquanto assim Deus quiser e permitir. E eu creio que Ele me chamou para esta obra, para que tivesse continuidade. Não foi uma obra para ser paralisada, mas eu preciso de me esforçar. E muitas vezes é cansativo, é desgastante, mas nós precisamos dar continuidade, porque senão nós não conseguimos.
A palavra de Deus é uma autoridade muito tremenda. E Deus ele colocou ela à nossa disposição. E cada tempo que passa, fica mais fácil o acesso. Alguns países ainda não. Alguns países, pessoas estão morrendo por querer pregar a palavra de Deus. É proibido. Mas nós, que moramos aqui no Brasil, principalmente, nós temos acesso, nós temos facilidade. Então muitos dizem assim, fulano pecou por falta de conhecimento e Deus perdoa. Essa falta de conhecimento é aqueles que o conhecimento não chega, aqueles que rejeitam o conhecimento, Deus vai cobrar sim, Deus vai perdoar se ele verdadeiramente se arrepender e mudar o caminho, mudar a história e mostrar que quer uma mudança e que quer sair daquela situação. São ditados populares que nós precisamos ter cuidado, não saia da presença do Senhor. Ezequiel capítulo 18, a Bíblia diz que, contrariando um ditado popular, que muitos dizem que a primeira impressão é a que fica, com Deus não é dessa forma. Você passar a sua vida todinha na presença de Deus, fazendo a obra, em comunhão, vivendo em santidade, e na hora de Jesus voltar, você se desviar, o que vai valer é a situação que ele te pegar naquele momento. Então não caia nesses ditados populares. Tem muita gente dizendo por aí que pau que nasce torto, nunca se endireita. É mentira de Satanás, porque quando o carpinteiro de Jeová coloca a mão, o negócio fica diferente, o milagre acontece, a vida muda. Nós temos muitos testemunhos vivos aí, de pessoas que estavam lá no mundo e hoje estão dentro da igreja pregando a palavra, ministrando cura na vida das pessoas. Nós temos motivo suficiente para acreditar no poder desta palavra. Deus é tão maravilhoso que tem testemunho vivo no nosso meio para todo lado, onde nós passamos tem. Por isso que você tem que dar testemunho, por mais que alguns vão achar que o seu testemunho é coisinha à toa, pequenininha, mas se no seu coração verdadeiramente você já entendeu que foi o poder de Deus que fez, que provocou aquela situação de vitória na tua vida, não deixe de falar na igreja, não deixe de falar aonde você passar, para a tua família, para os teus amigos, porque o nome de Deus será glorificado. Sabe por que eu estou dando esse testemunho aqui mais uma vez? Porque se eu chegasse aqui e uma pessoa desse um glória a Deus por causa desse testemunho, por causa desta vitória, e esta glória subisse e alcançasse o trono da graça, seria maravilhoso, porque é lá que tem recurso, é lá que tem poder, é lá que tem milagre, e é de lá que iria descer tudo aquilo que nós precisamos e muitos precisam, através do teu glória que sobe, o fogo desce, e quando o fogo de Deus desce, quando as mãos potentes dele se manifestam ao teu favor, o caído se levanta, o doente melhora, o doente é curado, o coxo se levanta, o cego enxerga, o surdo vê, e o nome de Deus é glorificado. É por isso que eu dou testemunho, eu não me importo, eu não me canso de dar testemunho. Uns podem dizer, mas o pastor vem pregar e fica repetindo as coisas aqui. Se me chamar para pregar amanhã de novo, eu falo de novo. Porque eu tenho certeza que é agradável a Deus, pastor Isaías. Nós sabemos muito bem, Deus sabe, muitos aqui sabem de onde Deus me tirou, de onde Deus te tirou. Pastor Agrimar também. Por isso nós devemos falar. Eu não falo para glorificar Satanás, lembrando do passado do que eu era, não. Eu falo é para que a igreja reconheça, veja e entenda como foi grande a mudança na minha vida, como foi grande o milagre que Deus fez e o nome dele seja glorificado. Tudo isso só é possível pelo poder grandioso do nosso Senhor, pelo poder da palavra. Nós precisamos desta palavra. Só está apto, eu creio que só estará apto a subir ao céu de glória naquele grande dia, Jefferson Alves, aquele que tiver palavra de Deus guardada no coração. Guarde esta palavra. Tem momentos que não dá para você pegar um celular, não dá para você abrir a Bíblia. Você tem que ter ela no teu coração para ministrar na vida de alguém e Satanás bater em retirada e a vitória ser declarada e muito grande na vida daquela pessoa. Nós precisamos andar com a Bíblia. Se tiver a Bíblia no celular, maravilha. Mas dentro do teu coração, porque em algum momento você não vai ser pego de surpresa se você tiver ela no teu coração. Satanás vai te atacar em algum lugar, você vai lançar a palavra de Deus sobre ele, ele vai ter que bater em retirada, como foi com Jesus no deserto. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Jesus dizendo aqui
a nós que estamos aqui nessa noite e a todos que fazem uso e que recebem esta palavra no nome de Jesus. É através da palavra que nós podemos entender que todas as batalhas que nós estamos envolvidos já estão ganhas, mesmo que todos estão dizendo que não. Deus está dizendo que sim, a sua palavra nos garante essa vitória, a sua palavra nos promete que a nossa vitória já está garantida no Senhor, porque Ele resolve todas as coisas. Então, que você possa receber essa palavra nessa noite, que você possa se alegrar por ter chegado até aqui e ouvido mais um pouco da parte de Deus, no nome de Jesus. Que você possa, através desta palavra, receber nessa noite. Você que está aqui, você que vai nos assistir através do canal Ebenezer, você possa receber a convicção que você necessita da palavra de Deus para alcançar a maior salvação, a maior bênção, a salvação eterna. Porque através da palavra você encontra o caminho, os ensinamentos para seguir e chegar um dia nos braços do Pai. Então receba essa palavra de poder na tua vida. Esta é a palavra que Deus tocou ao meu coração, que o Espírito Santo me orientou a trazer para a igreja nessa noite. E eu não tenho dúvida que o povo de Deus recebeu, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, conforme nós falamos nessa noite. Glória a Deus pela vida de cada um que veio nessa noite. Que Deus possa te dar autoridade, ousadia, e que Ele possa, através da palavra, te mostrar que você é especial, que você é capaz, que você tem condições de levantar alguém que está caído, através desta palavra poderosa que já está no teu coração. Se põe de pé nessa noite. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por este momento tão tremendo que nós passamos aqui na presença dEle. Quem quiser fechar os olhos, colocar a mão no coração, fica à vontade. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a sua igreja, meu Deus, o teu povo, que chegou até aqui mais uma vez para ouvir a tua palavra. Ninguém veio por acaso nesta noite, meu Deus. Cada um que aqui está veio a convite do teu Espírito Santo, e nós não viemos sozinhos, nós viemos acompanhados pelos teus anjos, que neste momento acampam aqui ao nosso redor. O teu Santo Espírito foi quem nos ajudou, nos auxiliou, nos capacitou nesta noite, para que nós pudéssemos, em nome de Jesus, receber esta palavra. Mas nós não podemos apenas receber, nós precisamos ser praticantes da tua palavra. Então, meu Deus, nós te pedimos nesta noite, nos ajuda, meu Pai, nos dá força, nos fortalece a cada dia, mesmo diante de tantas dificuldades, independente da condição de fragilidade que nós estejamos, que a tua palavra venha nos fortalecer. Alcança, meu Pai, aqueles que não vieram, através do teu grande poder, através da tua grande glória. Toma, meu Deus, a tua igreja diante da tua presença. Tem misericórdia do teu povo, porque sem a tua misericórdia nós não somos nada. Nós bem sabemos, meu Deus, que a presença de Pai, Filho e Espírito Santo é certa neste lugar, e é por isso que o teu nome foi glorificado. É por isso, meu Pai, que cada um que chegou aqui recebeu do Senhor, recebeu o melhor que tinha para receber, a tua palavra, porque é através dela, meu Pai, que teremos vitória. É através da tua palavra, meu Pai, que ministraremos cura na vida de pessoas, e que também, Pai querido e amado, receberemos, meu Pai, cura através de algumas pessoas também. Toma o teu povo diante da tua presença, que cada um, meu Pai, possa entender que a cruz não foi o fim, que a cruz não é o fim, que o teu filho amado, meu Deus, em nome de Jesus, Pai querido e amado, ele está vivo, ele está no nosso meio, nesse tempo difícil, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia, ele continua operando de maneira especial, de maneira grandiosa. A tua obra continua sendo realizada, e aqueles que estão aqui nesta noite, Pai querido e amado, em nome de Jesus, mostra a eles que a vitória foi garantida a eles nesta noite. Aqueles que estão sendo perseguidos, não será mais perseguido, porque o Senhor é o grande Deus, o Pai que tem todo o poder em suas mãos. Em nome de Jesus, reverte essa situação, lança fora todo o mal, Pai querido e amado, fortalece o teu povo, e que esta palavra, meu Pai,
fique nos corações, para que nós possamos no dia a dia praticá-la, meu Pai, porque é assim que nós vamos vencer a cada dia, no Teu nome santo. As palmas louvo o Senhor nessa noite.